Não sabe? Não o sabes? Sabes-lo não? Esquece. Não. Como esquece? Você prefere falar errado? E o certo é, esquece ou esqueça? Ilumine-me, modiga, ensine-me, vamos? Depende. Depende. Perfeito. Não o sabes. Ensinar-me-lo-ias se o soubesses, mas não sabes-o. Está bem, está bem. Desculpe, fale como quiser. Sejam bem-vindos à aula de português. Hoje vamos falar do significado das palavras no contexto e das dificuldades mais frequentes na língua portuguesa. No nosso primeiro assunto, nós temos dois campos de uso da palavra. O primeiro, o semântico, e depois o lexical. Vamos ver qual é o conceito de campo semântico. O campo semântico diz respeito às diferentes acepções que uma mesma palavra pode assumir em contextos diferentes. Como vocês puderam ver, o campo semântico é o significado que as palavras assumem em diferentes contextos. Ou seja, uma mesma palavra pode ter significados diferentes dependendo da situação que é usada. Vamos ao exemplo. Estou com dor de cabeça. Pedro é o cabeça do movimento. Pedro é o cabeção da turma. Maria não viu a cabeça do alfinete. Nestes exemplos, eu fiz o quê? Usei a palavra cabeça nos diferentes contextos. O primeiro sentido de cabeça é como uma parte do corpo, né? Essa região. Então, dor de cabeça, dor, uma parte do corpo. Depois, cabeça foi usado no sentido de líder, de inteligente e como parte externa e arredondada de um objeto. A palavra é a mesma. Os sentidos é que vão mudar. Por isso, eu preciso de um contexto. Se eu não vou usar a palavra no seu sentido primeiro, nós já vamos falar disso, eu então preciso contextualizar. O segundo campo que nós temos na língua portuguesa é o campo lexical. Vamos ao conceito. O campo lexical é constituído por palavras que se relacionam entre si, designando referentes que cabem numa área particular da realidade. São palavras que poderiam conviver, coexistir, num mesmo contexto. O que diz este conceito? Quando nós vamos escrever um texto, é muito importante que, para não perder a coesão e a coerência, nós façamos uma escolha por palavras que tenham relação ao campo lexical. Vamos a um exemplo de palavras que fazem parte de um campo lexical. Escola de samba, ala, carro alegórico, samba enredo, ensaio, passista, mestre-sala, porta-bandeira, destaque, puxador, bateria. Todas essas palavras fazem parte do campo lexical escola de samba. Se eu vou falar de carnaval, se eu vou falar de escola de samba, todas essas palavras fazem referência a esse grupo. Assim, são todas as palavras, todas as ideias da nossa língua. Se eu quero passar uma mensagem que diz respeito à educação, eu então vou ter que usar termos que estejam se referindo, que são referenciados pela educação, como, por exemplo, professor, quadro, giz, livro, caderno de chamada, aluno, direção, escola e outros termos que nós podemos usar. Por que saber o campo semântico e o campo lexical? Porque na hora de escrever, nós temos que saber contextualizar para o nosso recebedor e, para passar uma boa mensagem, escolher palavras que façam parte do campo lexical do assunto que estamos dissertando. Denotação e conotação. O que é denotar e conotar? Denotação é o sentido primeiro da palavra. Quando nós vamos no dicionário consultar
o sentido das palavras, é aquele que aparece com o número 1. É aquele o sentido denotativo. Vamos a um exemplo. Massa, farinha misturada com água ou outro líquido, formando pasta. Este é o sentido primeiro da palavra massa. No entanto, se vocês forem a um dicionário consultar o Michaelis, Aurélio, o Wise e tantos outros que nós temos na nossa língua portuguesa, vocês vão ver que essa palavra assume vários outros sentidos. Estes outros sentidos da palavra massa, que não é o sentido primeiro, nós chamamos de sentido conotativo ou sentido figurado. Vamos a um exemplo de sentido figurado da palavra massa. Massa igual a povo, população. Então, eu preciso saber de que sentido eu estou tratando, então eu contextualizo. No primeiro caso, no sentido denotativo, eu posso dizer, fui a um restaurante italiano e comi uma massa deliciosa. Essa massa é o sentido denotativo, é o sentido primeiro. No outro exemplo, eu posso dizer, fui à partida de futebol e a massa estava agitadíssima. Massa no sentido de quê? De um grande número de torcedores, de povo, de população, de um grande aglomerado de pessoas. Também teve um tempo atrás uma gíria com a palavra massa, que o fulano ele era massa, ele era legal. Esse é um outro sentido que a palavra massa pode assumir. E não só a palavra massa, pessoal. Toda e qualquer palavra da língua portuguesa tem, na sua grande maioria, o sentido primeiro, o sentido denotativo, e então os seus sentidos figurados. Vamos ouvir então um conceito para denotação e conotação. O sentido denotativo é o literal de uma palavra. É o sentido primeiro do termo no dicionário. O sentido conotativo é o figurado, ou seja, todos os outros sentidos mencionados no dicionário que se distanciam do sentido primeiro. O contexto e o sentido da palavra. Vamos agora, depois de ter visto o campo semântico, campo lexical, depois de ter visto o sentido denotativo e conotativo, vamos ver como as palavras podem ser contextualizadas e assumir, então, sentidos diferentes. Vamos ver o nosso exemplo. Pedro é muito detalhista, sempre quer saber tudo, com medo que saia algo errado. Ele é um mala. A mala de Pedro está pesada. Nestes exemplos, eu tenho a palavra mala. No primeiro exemplo, com sentido figurado. No segundo exemplo, com sentido denotativo. O que aconteceu se vocês olharem os exemplos? No primeiro, eu precisei contextualizar a palavra. Por quê? Porque ela não está no seu sentido primeiro, aquele sentido que todo o falante nativo da língua portuguesa partilha. No segundo exemplo, a frase é mais curta, porque como eu estou usando mala enquanto objeto para carregar roupas, sapatos e acessórios para viagens, esse todos entendem. Então, o que aconteceu? No primeiro, eu precisei explicar a situação, que Pedro era detalhista, que ele queria saber de tudo para então chamá-lo de chato, chamá-lo de mala. No segundo, eu só disse que a mala estava pesada e todo mundo vai entender. Então, isto é o contexto. Se eu quero usar a palavra no seu sentido figurado e esse sentido não é totalmente partilhado pelos falantes, eu preciso de uma contextualização. Existem alguns fenômenos em termos de palavras que fazem com que a contextualização ainda seja mais importante, como a homonímia. A homonímia acontece quando as palavras têm a mesma pronúncia e grafia, mas sentidos diferentes. O contexto é essencial para a compreensão. As palavras homônimas são aquelas que têm a mesma palavra, a mesma grafia, o mesmo som, mas que os sentidos são completamente diferentes. Vamos ver um exemplo. A manga está boa. Se eu coloco esta frase sem nenhum contexto, solta, o que acontece?
Eu posso interpretar esta manga como sendo a manga de uma roupa, né? Estou lá na costureira, estou arrumando uma roupa e digo, não, esta manga está boa. Ou posso também interpretar que a manga, a fruta, está boa. Essas palavras precisam de contextualização, porque como vocês puderam ver, se eu não contextualizo, eu não consigo passar a minha mensagem. Ela fica seriamente prejudicada. Temos também a polissemia. Vamos ver o que é polissemia. A polissemia acontece quando a mesma palavra tem vários sentidos. O que isso quer dizer? Eu tenho uma palavra, são geralmente aquelas palavras do dicionário que quando a gente vai ver o sentido tem lá uma explicação infinita. Porque são palavras que ao longo dos anos, ao longo do uso da língua, o falante foi atribuindo outros sentidos. Vamos ver um exemplo. O fim do período é marcado pelo ponto. O ponto de partida para o raciocínio foi a leitura do livro. O ponto cruz deixa o bordado mais bonito. Nestes exemplos, nós temos a palavra ponto como sinal de pontuação, como início, como um trabalho de bordado. A palavra ponto ainda tem outros infinitos significados que nós, falantes nativos, fomos atribuindo ao longo dos anos. Vocês viram que se eu não contextualizo, fica difícil saber qual dos sentidos eu estou empregando para ponto. Temos também os parônimos. Vamos ver o conceito. O parônimo acontece quando as palavras têm grafia e sons semelhantes, mas sentidos diferentes. Neste caso, nós temos uma diferença com as palavras homônimas. As palavras homônimas, elas têm grafia e sons iguais, sendo que os sentidos são diferentes. Aqui nós temos nos parônimos grafia e pronúncia semelhantes, mas não iguais, e com sentidos diferentes. Vamos ver um exemplo. O tráfego de carros é intenso no verão. O tráfico de animais silvestres é proibido no Brasil. Nestes exemplos, nós temos as palavras tráfego e tráfico. O primeiro é o trânsito de carros, o segundo é o transporte de algo ilegal. O que acontece? A grafia e o som são semelhantes, mas os sentidos são completamente diferentes. Então, nós temos que cuidar quando e contextualizar essas palavras, quando nós usamos essas palavras, porque mesmo que elas não tenham grafia e pronúncia iguais, nós temos, sim, uma dificuldade de perceber a diferença entre elas. Então, contextualizar nos parônimos é necessário. Dificuldades mais frequentes na língua portuguesa. Vamos falar de algumas palavras que, quando nós vamos empregar, nós acabamos tendo dificuldade, justamente pela semelhança de grafia ou de som. Vamos ao nosso primeiro caso. A palavra sessão. O que acontece com essa palavra? Nós temos o mesmo som, mas nós temos grafias diferentes para cada uma delas. São 3 casos. Vamos ver cada um deles. Cessão, igual a cedência. A cessão dos direitos autorais facilita o mercado editorial. O que acontece aqui? Esse primeiro uso da palavra cessão tem relação com o verbo ceder. Se o verbo ceder começa com cedência, então essa palavra cessão, que significa cedência, dar algo, vai começar com C e terá 2 S. O próximo uso é cessão, começando com S e tendo os 2 S, igual a duração de um evento. A sessão de cinema estava lotada. Nesse caso, nós nos referimos a assembleias, a sessões que têm um grande número de pessoas. Então, assim, a sessão coruja, como tinha, é um período
da programação que se destina àquele programa. Agora, a sessão de cinema é a duração de um filme. A sessão da Assembleia, todos esses eventos têm uma duração. Então, e também reúne pessoas. Essa sessão é com S, 2 S's. Sessão iniciando com S, C cedilha, setor de uma empresa. A seção de roupas femininas está em liquidação. Aqui, a palavra seção, ela significa departamento, setor, divisão. Eu sempre brinco com os alunos que, por ser uma divisão, ela começa com S e tem o C cedilha, né, que reparte. Reparte um todo. De um todo eu tenho uma parte, essa parte é a seção. A com H ou sem H. Nós temos aí sempre esse uso do A indicando o tempo. E aí o pessoal acaba misturando esse uso. Vamos ao primeiro uso do A, que é do verbo haver. Há 2 horas que estou aqui, irei terminar o curso daqui a 2 anos. O que eu tenho nesses exemplos? Nós temos no primeiro um tempo passado, eu estou aqui faz 2 anos, e no segundo um tempo futuro. Nós vamos usar, quando nos referirmos a tempo, o H, o A e o acento do verbo haver quando se referir a tempo passado, quando puder ser substituído pelo verbo faz. Faz 2 horas que estou aqui. Então, A com H, A e acento, há 2 horas que estou aqui. Usaremos simplesmente o A quando nos referirmos a tempo futuro, a algo que vamos concluir no futuro. Vou te esperar daqui a 2 horas. Então, não é passado e não é presente, é um futuro. Este A é sem H. Senão separado e senão junto. Na verdade, a grande maioria dos falantes nativos não usa o senão junto. Por quê? Porque ao invés de usar o senão junto, usa a palavra problema. Vamos aos exemplos do senão para que eu possa explicar. Se não estudarem, não passarão de ano. Pedro é um menino estudioso, só tem um senão, gosta muito de namorar. Nós temos no primeiro exemplo, na primeira frase, uma condição. Qual é a condição? Para passar, para aprovar, terão que estudar. Se não fizerem isso, vão então rodar. Este senão separado eu posso substituir por caso não. No segundo exemplo, eu digo que Pedro é um menino muito legal, só que ele tem um problema, gosta muito de namorar. O senão junto pode ser substituído ou por mas ou por problema. Nós usamos, porém, muito mais o senão separado como condição do que o senão junto. Geralmente, o falante, quando vai escrever ou falar, ele, ao invés de usar este senão, que muitos sequer conhecem a existência, ele usa a palavra problema mesmo. Afim separado e afim junto. Vamos aos exemplos. A fim de conseguir melhores notas, os alunos estudaram bastante. Temos ideias afins. No primeiro caso, aquele afim separado, ele pode ser substituído sempre pela expressão com o objetivo de. Com o objetivo de fazer algo, né, se tomou outra ação. Então, esse afim separado sempre poderá ser substituído pela expressão com o objetivo de, com a finalidade de. Já o afim junto indica semelhança. Se eu digo que nós temos ideias afins, roupas afins, eu estou dizendo que nós temos ideias e roupas semelhantes. O primeiro afim não pode ser flexionado em número. O segundo vai concordar com o substantivo. Se nós temos ideias, elas serão afins. A par e ao par. Nós não usamos ao par. Ao par é uma expressão que indica equivalência cambial. Para dizer que estamos cientes da situação, consciente do que está acontecendo, nós estamos a par. Vamos aos exemplos. Pedro está a par dos problemas de Maria. O dólar está ao par do euro.
que eu quero dizer? No momento que Pedro está a par dos problemas de Maria, significa que ele sabe quais são os problemas de Maria. Então, ele está ciente, é a par. Para quem é grande negociante e lida com o câmbio, aí ele vai dizer o quê? Que o dólar está ao par do euro. Significa que eles estão o quê? Equivalentes no mesmo valor. Na nossa linguagem diária, nós não usamos ao par, a não ser que seja o caso de um grande empresário que lide com moedas. O falante, na sua grande maioria, os falantes usam somente a par. Ao encontro de e de encontro a. Bom, esses termos, então, tem gente que mistura completamente. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se vocês têm um carro, estão dirigindo, vocês vão ao encontro do muro ou de encontro ao muro? Acredito que a grande maioria vá de encontro ao muro, porque é negativo. Ninguém vai quebrar todo o carro e dizer que foi ao encontro do muro. Quando é negativo, é de encontro a. Quando é positivo, é ao encontro de. Se tu tens um namorado, tu vais de encontro ao namorado? Não, tu vais ao encontro do namorado. A mesma coisa diz respeito às ideias. Se eu digo que Pedro tem ideias que vão de encontro às minhas, significa que as ideias dele são contrárias à minha. No entanto, se eu digo que Pedro tem ideias que vão ao encontro das minhas, as ideias de Pedro são iguais ou parecidas ou concordam com as minhas. Temos também as palavras acerca. Acerca nós temos acerca sem H e separado, acerca sem H e junto e acerca com H. Vamos aos exemplos. A escola fica a cerca de 100 quilômetros. O livro é acerca de limites. Há cerca de 2 anos moro aqui. Quais são os sentidos destes termos? No primeiro, o acerca separado e sem H, eu uso para indicar distâncias. Tal lugar fica a tanto de distância deste lugar. Então, tal lugar fica a cerca de 200 quilômetros. O segundo acerca, que é junto, ele pode ser substituído tranquilamente pela palavra sobre. O livro é sobre limites. O livro é acerca de limites. O que isso significa? Que o assunto do livro, da aula, da palestra é sobre. E o último acerca com H e separado significa faz. Quando eu posso substituir, faz no tempo passado, né? Quando eu posso substituir acerca de por faz, então é com H e separado. Há cerca de 2 horas estou aqui. Faz 2 horas que eu estou aqui. Esse é a dica mais fácil, o macete mais fácil. O primeiro acerca é distância, o segundo acerca substituo por sobre e o terceiro acerca com H eu posso substituir por faz. Todo e todo o. Vamos ver alguns exemplos. Toda a cidade se mobilizou na campanha do agasalho. Todo cidadão tem que ajudar na campanha do agasalho. Quando eu uso todo o, ou toda a, ou todos os, todas as, eu estou querendo dizer, significar inteiro. Toda a cidade se mobilizou, a cidade inteira se mobilizou para ajudar. Quando eu tiro o artigo e boto simplesmente a palavra todo ou toda, eu quero dizer qualquer. Todo cidadão tem que ajudar, qualquer cidadão, qualquer um tem que ajudar na campanha do agasalho. Então não esqueça, todo com artigo significa inteiro, todo sem artigo significa qualquer. À toa sem hífen e com hífen. Qual é a diferença? No à toa sem hífen significa perdido. A pessoa estava à toa, estava perdida na vida. O segundo à toa, com hífen, é um sentido pejorativo, é uma péssima qualidade que se dá a alguém. Quem aqui não tem uma avó, uma tia que diz assim, ó, não, tu não vais ser amigo do fulano porque ele é um sujeito à toa. Significa que ele é um sujeito que não está enquadrado nos bons comportamentos. O que acontece?
O à toa com hífen, ele já tem hífen para te manter longe da pessoa. O à toa com hífen quer dizer que a pessoa não tem uma boa conduta. O à toa sem hífen é um à toa de perdido. Vamos aos exemplos. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou para ver a banda passar. Chico Buarque. Não ande com o João, ele é um sujeito à toa. No primeiro caso, na música de Chico Buarque, ele estava dizendo o quê? Que ele estava a esmo, ele estava perdido na vida quando alguém o chamou, o amor o chamou, para ver a banda passar. No segundo caso, João é um sujeito que não é bem quisto, ele tem uma conduta que não é adequada, então ele é um sujeito à toa. Concerto com C ou com S, qual é a diferença? O concerto com C se refere à apresentação, geralmente de orquestras ou de grupos musicais. Um concerto musical. Concerto com S é arrumar alguma coisa. Eu vou consertar o carro, eu vou arrumar o carro. Eu vou consertar a roupa, eu vou arrumar a roupa. Vamos ver os exemplos. Fui ao concerto da orquestra em minha cidade. O concerto do carro ficou para hoje. No primeiro, nós temos uma apresentação musical. No segundo exemplo, nós temos uma arrumação. Mal e mal. Qual é a diferença? Mal com L, embora a gente não fale mal, fala mal para os dois com U no final, mal com L é um advérbio, é o contrário de bem. E mal com U é um adjetivo. E aí ele pode flexionar. Ele é um adjetivo e é o contrário de bom. Vamos ver os exemplos. Maria é mal interpretada nas suas atitudes. Maria adora ouvir a história do lobo mau. No primeiro caso, eu posso dizer assim, o contrário. Maria é bem interpretada nas suas atitudes. Eu não posso dizer ali, Maria é bom interpretada. Como falante nativo, vocês percebem que não se encaixa nas regras da nossa língua. No segundo caso, eu tenho o lobo mau, como eu poderia ter um lobo bom. Eu não posso dizer o lobo bem. O que acontece? Muitas vezes, porque nós usamos o mesmo som, a mesma pronúncia, nós empregamos de forma inadequada esses dois. Se existe uma dúvida, pessoal, façam esse teste. Substituam o mal com L por B, por bem, e o mal com U por bom. Leiam em voz alta. Como falante nativo, vocês vão perceber qual dos dois termos se encaixou melhor. Se for bem, é mal com L. Se for bom, é mal com U. E por fim, nós temos as palavras amoral e omoral. Cuidado! Porque muitas vezes as pessoas dizem, vamos levantar a moral da turma. Gente, a moral é o quê? É um valor, é uma questão ética. Isso não pode ser levantado, não pode ser reanimado. Quando eu quero levantar o moral, o ânimo de alguém, eu tenho que botar no masculino. Vamos aos exemplos. Temos que zelar pela moral e bons costumes nesta casa. Pedro está com moral baixo porque foi mal na prova. No primeiro caso, eu tenho a moral enquanto valor, enquanto uma questão ética. No segundo caso, eu estou me referindo ao ânimo. Então, pessoal, não usem mais vamos levantar a moral. Vamos levantar o moral da turma. Para a aula de hoje, eu tenho duas dicas. A primeira é Gramática da Língua Portuguesa, do autor Roberto Melo Mesquita, da editora Saraiva. A primeira parte da nossa aula foi baseada neste livro. Ele explica muito bem, contextualiza e exemplifica. O segundo livro é Português Instrumental, de acordo com as atuais normas da BNT, de Leta Silveira Martins e Lubis Clear Zilber Knock. Editora Sagra Lusato, que além da primeira parte da aula, ainda tem a segunda parte das dificuldades mais frequentes da língua portuguesa. Ela trabalha outros termos, além dos que trabalhados hoje, e explica muito bem. São livros que vale a pena ter na biblioteca particular.